Oden tem nível Yonkou e eu posso provar. Quer saber como? Fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar. Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo do Mil Grau aqui. E hoje eu vou estar trazendo um vídeo sobre Kozuki Oden, o samurai mais monstruoso de Wano. Será mesmo que ele tem nível Yonkou? Nesse vídeo eu vou estar dissecando tudo sobre o nível de poder desse personagem. E vou esclarecer algumas dúvidas que o fandom pode ter. Então bora lá. Bom, já na sua introdução nos é mostrado que ele é uma aberração da natureza, com feitos incríveis quando criança. Com ênfase nos feitos de, com menos de 1 ano ele conseguiu arremessar a ama de leite pro outro lado da sala que ele estava. Aos 2 anos ele foi rápido o suficiente para capturar 2 coelhos ao mesmo tempo. E aos 4 anos ele esmagou um urso até a morte com uma pedra. Aos 9 anos até mesmo os Yakuzas colocaram ele na lista negra. Aqui a gente tem semelhança com um personagem, que é a Big Mom, que também era uma aberração da natureza, e ela também matou um urso quando criança. A diferença é que ela tinha 8 anos e o Oden tinha 4. Bom galera, só nessa introdução aqui, o Oda já quis mostrar pra gente que o Oden era um monstro, aberração, tal qual a Big Mom, de ser naturalmente forte assim. Ele não ia colocar essas informações aqui à toa, a não ser que ele quisesse passar essa mensagem pra gente logo de cara. Dando continuidade, Oden aos 10 anos entrou em guerra com os Yakuzas. E prestem atenção na espada segurada por ele. Ela vai ser importante mais pra frente nesse vídeo. Aos 18 anos de Oden, ocorreu o incidente do Deus da Montanha. Um javali com tamanho comparável a uma cidade atacou a capital das flores. Oden o derrotou com um só golpe. A efeito de comparação, ele era um animal muito maior do que os da ilha que Luffy treinou, e lá ele já precisava do Gear 4 para derrotá-los. Depois de Oden ter o derrotado, é dito que tinha uma vila inteira no estômago desse javali, só para ter mais uma noção do tamanho real dele, o Deus da Montanha. Depois desse ocorrido, Oden parte em uma jornada para conhecer o país de Wano, e durante essa jornada ele ouve sobre Kuri, uma terra sem lei dentro de Wano que nem mesmo o Shogun ou as autoridades de Wano se metem por lá. Os mais fortes e perigosos bandidos de Wano viviam lá. É dito que se você fosse fraco, você não conseguiria sobreviver lá. Então só os mais fortes restavam. E dentre eles tinha o líder, o infame Ashura Douji. Oden, então interessado nessa região e no seu líder Ashura Douji, parte para lá sozinho em busca de desafio. Quando ele chega lá, ele fala que fica impressionado com o cheiro de suor, cadáver e sangue. Então começa uma guerra. Todos os bandidos de Kuri e o seu líder Ashura Douji versus Oden. A batalha dura uma noite inteira, mas quem sai vitorioso é o Oden. Ele derrota todos os bandidos e o seu líder, fazendo assim Oden se tornar o novo líder daquela região. Mas não vou me aprofundar muito nisso aqui porque é tema para outro vídeo. Já mais pra frente, Oden fica sabendo da presença de piratas em Wano. Como seu sonho é sair do país, ele logo vai de encontro aos piratas para ver quem eles são. E se ele pode navegar junto com eles também. E esses piratas eram ninguém mais, ninguém menos que os piratas do Barba Branca. E aqui temos outra dica do Oda sobre o nível de Oden. Ele faz o Barba Branca, o homem mais forte do mundo em seu auge, sentir a presença de Oden. E abre aspas para o que ele fala. Quando ele sente a presença de Oden se aproximando deles. Abre aspas. Ei, todos vocês, afastem-se. Algo está vindo. Algo incrível. Fecha aspas. Esse é simplesmente o homem mais forte do mundo em seu auge, sentindo a presença de Oden. E no desfecho disso temos um clash de Oden com Barba Branca. Nenhum deles aparentemente estão usando o haki do armamento, mas o efeito do clash ainda é bem grande. Vemos que tripulantes do Barba Branca voam e faz um vento descomunal. Oden então pede para se juntar à tripulação de Barba Branca, mas ele o recusa, porque sabe que Oden não é alguém que aceitaria ordens. Era melhor ele zarpar sozinho. Oden ignora a recusa de Barba Branca, e é aí que nós temos mais um feito impressionante de Oden. Como Barba Branca se recusou a levar ele, Oden prendeu uma corrente no navio de Barba Branca e ficou segurando. Barba Branca disse que se ele pudesse aguentar 3 dias segurando aquela corrente em alto mar, ele aceitaria Oden no bando.
Então Oden aceita o desafio. E ele consegue ficar segurando, mas no fim ele se solta faltando 10 minutos, pois ele ouve uma mulher em uma ilha indefesa e solta a corrente para ir protegê-la. Barba Branca percebe isso e volta para buscar Oden. Ele finalmente o aceitou em sua tripulação. E aqui temos outro fato narrativo e implícito sobre o nível de Oden. Como sabemos, na tripulação do Barba Branca ele chama todos de filho e todos o chamam de pai. Mas Oden era a exceção. Barba Branca o chamava de irmão, porque ele via como um igual. E isso é mostrado quando Roger pede a Oden para se juntar à sua tripulação para o acompanhar à última ilha, porque Oden era o único que podia ler os poneglyphs. Oden então se junta ao Roger, e na aventura dele descobrimos que Oden possui o poder da voz de todas as coisas. Poder esse que só foi mostrado no protagonista e no próprio Gold Roger. E o filho do Oden, Momonosuke, viria a ter esse poder também. Depois de se aventurar com Barba Branca e Roger, Oden retorna ao país de Wano, onde o narrador do mangá o chama de invencível e triunfante, que voltou mais forte ainda do que quando ele saiu. Depois que voltou ao seu país, Oden descobre que o pirata Kaido tomou o poder junto de Orochi, o Shogun de Wano, e descobre a tirania que eles estão governando. Oden então decide combater Shogun e Kaido. Ele corre em direção ao castelo para matar Orochi. Mas chegando lá, ele é parado pela fruta da Bari Bari no Mi e não consegue ultrapassar a barreira desse poder complicado. Então temos um corte e vemos Oden saindo do castelo e dançando nas ruas pelado. Ninguém entendeu por que ele fez isso, mas no futuro viríamos a descobrir que a cada dança ele salvava 100 vidas. Ele foi chantageado por Orochi para fazer isso e salvar as vidas de Wano. Ele também tinha prometido que Kaido só ficaria por 5 anos ali em Wano, e depois iria fazer os navios com as armas que eles iam produzir em Wano e sair de lá. Mas essa promessa também foi quebrada. Além de ter essa promessa quebrada, Oden fica sabendo que o seu amigo Ryogoro das Flores foi capturado e sua mulher foi morta. Essa foi a gota da água para Oden, que decide combater Kaido após 5 anos de espera. Oden então junta seus 9 bainhas e vai para a batalha com Kaido. E nessa batalha nós vemos que além de tancar os golpes à distância de Kaido, Oden fez o pirata ir pro chão com um só golpe. Ele ia matar o Kaido com mais um, mas o grupo de piratas usou da trapaça para desconcentrar Oden e fez Kaido atacar Oden por trás, ganhando assim a batalha. E depois dessa batalha, Oden e seus retentores são condenados à pena de morte. Essa pena de morte seria por fervura no caldeirão de óleo. No dia da execução, Oden entra sozinho no caldeirão de óleo, pega uma prancha e fala para os seus 9 seguidores subirem em cima delas, que ele ia ficar segurando eles ali durante 1 hora. Se ele conseguisse fazer isso, Kaido ia suspender a pena de morte. E como vimos no final, Oden consegue superar isso, com o óleo fervendo a 700 graus e subindo a temperatura, mas Kaido e Orochi quebram mais uma promessa e decidem mudar a pena de morte dele para fuzilamento, matando assim Kozuki Oden, o samurai mais monstruoso de Wano. Nessa primeira parte aqui, eu mostrei os feitos de Oden, e agora eu vou explicar e responder dúvidas e confusões que eu já vi muita gente do fandom falando, e usando de motivo para falar que Oden é fraco, ou nível primeiro comandante, ou que ele não tem nível Yonko, ou essas coisas assim. Então eu tô aqui para dissecar tudo. Bora pra segunda parte então. Respondendo essas dúvidas, bora! Vamos começar pela mais falada então. 1. Ele caiu para um golpe de Kaido base. Resistência fraca. Bom, ele caiu para esse golpe do Kaido aqui. E muitos falam isso sem levar o contexto em conta e ignoram outras coisas. Mas eu não, então vamos lá. Além de ignorar o fato que foi um golpe surpresa, temos outros 2 pontos aqui que já foram mostrados na obra antes. E eles são: 1. Desestabilizado, emocional ou mental. 2. Despreparado. E onde vimos isso? Segue que eu mostro. Desestabilizado. Esse nós vemos justamente com 2 Yonkous, Kaido e Big Mom. Sendo a Big Mom em Holy Cake, quando o retrato da Madre Caramel foi quebrado e ela entrou em pânico. Ela acabou se machucando apenas de se ajoelhar no chão. Foi a primeira vez que nós a vimos sangrar.
e ela só sangrou 2 vezes um mangá inteiro. Já com o Kaido, nós vimos isso na luta dele com os bainhas, onde ele é traumatizado pelo Oden e fica desestabilizado quando sua cicatriz dói. Os bainhas conseguem machucar ele por causa disso, e seus subordinados também se mostram surpresos para tal feito de ferir o Kaido. Então, como vemos aqui, ficar desestabilizado emocionalmente ou mentalmente faz o seu corpo ficar mais fraco. Vimos isso com a Big Mom e com o Kaido. E qual foi a do Oden? Bom, com o Oden foi por causa do seu filho estar ali de refém. A expressão de Oden já deixa isso claro, e se você ainda acha que não, Oden já estava preocupado com eles antes mesmo da batalha. Inclusive ele manda o Yasui para o castelo, exatamente para proteger a sua família. Segue aqui eu mostrando o que comprova isso. Também temos o fato de depois que ele toma o golpe, ele ainda dá uma última levantada para ver o Momonosuke. Mas quando a velha se destransforma, ele cai de vez no chão. Agora vamos para o outro ponto. Despreparado. Esse tem um exemplo muito bom do nosso Zoro. Em Thriller Bark, quando ele recebe a primeira bolinha de dor do Luffy, ele se contorce de dor e cai no chão, nos fazendo pensar que ele não ia aguentar a bolha inteira de jeito nenhum. Mas, quando ele se prepara para tomar ela inteira, ele consegue tancar, e nós vimos o que acontece. Oden, como se desestabilizou, ele baixou sua guarda também, e com isso ficou despreparado para tomar qualquer golpe que fosse contra ele, mesmo que tenha sido de surpresa. E agora eu vou mostrar alguns fatos que as pessoas simplesmente ignoram sobre sua resistência. Número 1. Ele ficou segurando numa corrente presa no navio do Barba Branca por 3 dias, com um mangá dando ênfase nas dificuldades como engolir a água do mar, bater em pedras no meio do caminho, mudanças climáticas drásticas e ser atacado por animais marinhos, além dele ter que ficar sem comer e etc. 2. Ele tomou um Kamusari no peito, revestido de haki do rei de ninguém mais, ninguém menos que o Roger, o rei dos piratas. Apesar de Oden ter sido mandado longe, ele levanta logo em seguida e parte em direção ao Roger novamente, sem danos graves. 3. Ele teve que lutar com o exército de Kaido enquanto tancava os golpes do mesmo de longe. E sim, ele não perdeu com um golpe. Isso aqui da floresta pegando fogo e o Oden sujo de machucado prova isso. Apesar dele estar sem danos, pela fala do narrador parece que aquilo estava acontecendo há muito tempo já. 4. Ele segurou 9 pessoas em cima de uma tábua em sua execução, dentro de um caldeirão fervendo óleo a mais de 700 graus, durante 1 hora, onde o próprio Kaido fala que já seria muito até para um banho normal. Vale ressaltar aqui que Oden já estava sem curativos enquanto Kaido ainda estava com. Agora vamos para a segunda coisa mais falada que eu vejo as pessoas apontarem. Número 2. Esse Kaido não é do auge. Ele era muito mais fraco do que o atual. Bom, mas será mesmo? Vamos lá. Apesar de eu acreditar que Kaido realmente está no seu ápice agora, essa diferença não é tão discrepante assim de 20 anos atrás. Isso se dá por 2 motivos, suas falas atuais e a sua idade. Bom, a idade de Kaido na época da luta com Oden era 39 anos. Alguns alegam que ele não é humano, então ele era mais fraco do que o normal. Bom, além de aparentar ser um híbrido, ele aparenta seguir a faixa etária de um humano. Tritões já são 10 vezes mais fortes que o humano. Imagina um Oni sendo ele o Kaido. 39 anos não é aprendiz, tá? É a idade do Shanks agora. E outra coisa é que se ele fosse tão fraco assim, como que ninguém até aquele momento nunca conseguiu ferir ele daquele jeito? Ele obviamente já tinha lutado com Top Tier. Não era tão mais fácil ferir ele assim? Né? Além de que, Kaido já era conhecido como invencível na época da luta, como mostrado aqui das pessoas chamando ele de invencível. E no capítulo 1029, Hawkins fala sobre Big Mom e Kaido o seguinte: a razão pela qual eles governaram mares por tanto tempo é óbvia para qualquer um que olhe para eles. Eles não podem ser derrotados. Isso já implica que Kaido já governava mares desde a época de Oden, já que ele já tinha feito de imperador de comandar um país, que seria o Wano. E ele provavelmente se estabeleceu de vez depois da derrota de Oden, já que não tinha mais ninguém capaz de enfrentar ele. E como sabemos, quando o imperador estabelece o território sim, é muito difícil ele entrar em um combate de 1 a 1 de novo. Até porque quem desafia ele
pode chegar a nem ver o rosto dos imperadores, como a Brulé fala lá em Holy Cake. Mas aí você deve estar pensando, isso daí é só com a Big Mom, não é com Kaido também. Bom, não. E eu posso provar que ele não teve nenhuma luta digna até hoje. Bom, e no Vivre Card mais recente de Kaido, é falado uma frase que se refere à expressão dele no capítulo 1008. E a frase é a seguinte: a aparição de inimigos fortes em sua frente desde Kozuki Oden fez o seu coração de um entusiasta de batalha ser encontrado em seu peito novamente. Ou seja, ele não ficou entusiasmado com nenhuma batalha desde Kozuki Oden. E em One Piece nós sabemos que a pessoa só fica massivamente mais forte em calor de batalha. Como que Kaido vai ser muito superior se ele não teve isso? Não tem como. Sempre, desde o começo, ele era uma aberração, forte, e foi isso que manteve ele no poder. Ele sempre foi forte. Dar a desculpa de que ele era muito mais forte agora do que 20 anos atrás não faz sentido. Eu acabei de mostrar que não faz. Terceira falácia: Kaido não usou forma híbrida e haki do rei avançado. Bom, isso aqui não tem muito o que falar, são 2 pontos. Roteiro e ele não teve oportunidades. Roteiro porque ele estava querendo mostrar tais poderes mais pra frente na luta contra Luffy. Tanto que quando ele se transforma na sua forma híbrida, Oda ainda faz suspense. E o mesmo com o haki do rei. Oda queria nos dar a informação na luta contra Kaido e Luffy que dá pra você colocar haki do rei no golpe. Tanto que Roger usou contra o Oden e só foi confirmado depois desse capítulo. E Oden usou em Kaido no corte e também só foi confirmado depois desse capítulo. E também não precisaria disso no golpe de clava do Kaido em Oden. Até pelos 2 primeiros pontos que eu citei lá atrás. De desestabilizado e despreparado. Quarta falácia: Kaido subestimou Oden, só por isso ele levou um golpe e se machucou. Tá bom, vamos lá. Essa afirmação é verdade sim, porém até a página 2. Quem fala isso usa essa fala do narrador como argumento. Porém, 5 anos atrás, Kaido teve que mentir para Oden para ele não se juntar com outros samurais e atacar eles. Aí você pode falar: Mil Grau, é por causa que ia ter samurais e yakuzas fortes. Sim, mas Kaido sabia que o Oden era principal. Tanto que ele fala especialmente dele, e tanto que ele tem que inventar uma mentira quando o Oden chega em 1 ano, e não antes. Mas tá bom, vamos para a fala do narrador agora. Essa fala acontece antes de Oden dar o golpe no Kaido. E com o narrador falando que as expectativas de Oden já tinham ultrapassado o que Kaido imaginava. Se já tinha ultrapassado, não era mais lógico Kaido parar de subestimar ele ali? Ele não é o rei da sabedoria? Então esse argumento também não faz sentido. Agora eu só vou mostrar coisas que as pessoas simplesmente ignoram. 1. Oden ficou 5 anos sem lutar e sem treinar. Treino não foi mostrado ao menos no mangá. Enquanto Kaido estava na sua ascensão de conquista de território e batalhando com outros piratas. Inclusive esse quadrinho retrata bem isso. E Oden ia acabar a luta em 2 golpes contra Kaido. Ele já era superior naquela época. Falar que ele não é nível Yonko ou que ele tem nível comandante é de uma loucura sem tamanho. Nenhum mostrado teria esse feito de Oden. Número 2. Os seus feitos de criança sendo uma aberração igual a Big Mom. O Oda quis passar a mensagem claramente de que Oden era uma aberração igual a Big Mom da natureza, naturalmente forte. Tanto que ele usa uma página inteira para se dedicar aos feitos de Oden. Ele queria colocar na cabeça do leitor o quão monstruoso já era ele desde bebê e criança. E se você ainda duvida do quão monstruoso ele é, lembra daquela imagem que eu falei para vocês prestarem atenção da espada que o Oden estava segurando aos 10 anos? Aquela lá é a Enma. E nós vemos hoje no mangá o quão difícil está sendo para o Zoro controlar a Enma. Oden com 10 anos já controlava ela. Ele foi a única pessoa em 1 ano inteiro capaz de controlar a Enma, como falado pelo Hitetsu. 3. As falas do Kaido atual do mangá sobre Oden. Inclusive, eu quero dar ênfase nesse quadro aqui. Bom, só nesse quadro já ia ser o suficiente para falar que ele tem nível Yonkou. Olha com quem Kaido coloca ele na prateleira: Shanks, Barba Branca, Gold Roger e Shebeck.
Shebeck e Roger Barba Branca são os 3 mais fortes da obra. E Kaido coloca Oden naquele patamar. E não adianta falar que não é sobre poder que ele está falando, ele literalmente está falando sobre poder. Ele fala, só existem poucos capazes de lutar comigo. O quão alto chegará ao seu nível? E tá lá, Oden com Shanks, Shebeck e Roger Barba Branca. Todos ali têm no mínimo nível Yonkou. Só Oden que não? Isso não faria sentido nem no contexto e nem narrativo. Temos outras falas do Kaido como chamando o Oden de samurai mais monstruoso que ele já viu e que nunca vai existir outro igual. Isso é a criatura mais forte atual do mangá falando sobre Oden. Então não faz sentido mesmo falar que Oden tem nível primeiro comandante. Nenhum faria esses feitos que eu citei aqui. Para você ter uma ideia do quão absurdo é falar isso, tenta imaginar um dos primeiros comandantes que apareceu sendo colocado pela criatura mais forte do mundo na mesma prateleira de Barba Branca, Roger, Shebeck e Shanks. Não dá, né? Não dá. Número 4. Oden aparecer de curativo na sua cela logo após a sua derrota e já estar recuperado em sua execução prova os meus 2 primeiros pontos do começo dessa segunda parte. Não foi um golpe forte o suficiente para causar danos sérios a ele, mas sim no contexto que ele tomou aquele golpe, que vocês ignoram. E Oda fez justamente Oden ser o único ali que está sem curativo. Todos os outros estão. Todos os bainhas estão, inclusive o Kaido também está. Então é isso, galera. Resumindo, para dar tudo certo de Oden não ganhar do Kaido e ter esse arco atual, o Oda precisou disso para parar Oden. O povo do país de refém, a Mane Mane no Mi, a Bari Bari no Mi, mentira do Orochi e do Kaido por 5 anos, interferência externa na luta, mentiram de novo na execução dele e trocaram para tiros, e ter um espião infiltrado, que é o Kanjuro. Basicamente o Oda precisou disso para Oden não vencer o Kaido. Então é isso, galera, meu maior vídeo até aqui, foi muito trabalhoso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí se gostou e tamo junto.